Eles vieram da Síria. No caso, seu pai veio já casado com sua mãe ou não? Ele veio sozinho de lá? Não, não. Meu pai veio solteiro, com 22 anos de idade, em 1951. E quando ele veio para cá, o Guilherme, ele começou a trabalhar com meu tio Zé por uns tempos, na fábrica de manteiga em Jaraguá. Posteriormente, meu tio Abdala, dando uma força pro meu pai, pro meu tio Zé também, aí eles montaram o Empório da Seda, que hoje, era até pouco tempo, era o Rei do Linho. Então eles tinham uma loja de tecido. Depois que desmanchou a sociedade, e aí meu tio Zé começou a ficar em Jaraguá, meu pai tinha trabalhado por um tempo, aí meu pai comprou essa máquina de arroz que foi do Jorge Pedreiro, aqui na Benjamin Constante. E aí meu pai começou a mexer com cereais. Mas na época que meu pai estava em Jaraguá, ele conheceu a minha mãe. Minha mãe era filha de um advogado, né, em Jaraguá. Minha mãe estudava no Rio. Mas sua mãe não tem origem árabe? Minha mãe é brasileira mesmo, de Jaraguá. Só recordando para o assinante do Canal 5 da NET, o nome dela? Elci Bitar. Aí ela veio passar férias na cidade natal dela, que era Jaraguá, e ela conheceu meu pai. Inclusive foi uma polêmica danada esse casamento em Jaraguá, porque a família da minha avó, da minha mãe, não, a minha avó, meu avô, não tanto, mas mais minha avó, não aceitava. Falou, não, minha filha não vai casar com esse turco, porque esse turco vai levar ela embora daqui. Então, na realidade, ela não aceitou. Aí minha mãe saiu de casa com a roupa do corpo e casou com meu pai. Na época, ela, até a data do casamento, ela teve que ficar na casa de uma parente dela, pedindo guarita lá, ficou a semana toda até providenciar o casamento. E aí meu tio Zé que fez, na época, fizeram o casamento lá na fábrica de manteiga do meu tio Zé em Jaraguá. Qual o nome dos pais dela? Emanuel Barbo de Siqueira e Circe Barbo de Siqueira. Mas não queriam de jeito nenhum, né? Achavam que era um mau negócio, né? Hoje em dia todo mundo quer, né? Hoje todo mundo quer casar com, entre aspas, turco. A gente sabe que de turco não existe nada aqui em Anápolis. Na verdade são imigrantes sírios, libaneses, alguns até jordanianos, palestinos também, mas turco, que é bom nada. Porque na verdade esse pessoal todo que veio de fora, eles vinham fugindo da perseguição do Império Otomano. Nada contra o povo turco, nada a ver, mas condições históricas da época levavam isso aí. Então o pessoal vinha pra cá. E na época tinha a pecha de turco, ficou, mesmo porque o passaporte chegava aqui, chegava carimbado pela Turquia. Isso. Então todo mundo achava que era turco, quando na verdade não existe turco aqui em Anápolis. Não, é isso mesmo, voltando a salientar o que você falou, Guilherme, porque eles tinham que fugir pela Turquia e veio carimbo da Turquia. O brasileiro olhava, chegava e entrava aqui e falava, é turco. Falando enrolado? Falando enrolado, mas o idioma turco não tem nada a ver com o idioma árabe. É totalmente diferente. E eles achavam isso aí uma ofensa, né? Que achavam que estava xingando eles, né? Mas na realidade o brasileiro não tem culpa, porque ele lia no passaporte carimbo da Turquia. Então tem isso aí, e futuramente a gente vai discorrer a respeito desse tema também em outros programas que a gente está idealizando aí para o futuro. O que mais marcou na educação do seu pai, da sua mãe, em relação a você e seus irmãos, Eduardo? O que mais marcou, o Guilherme, foi a personalidade que meu pai tinha, perseverança, você entendeu? De formar os filhos, dar uma educação boa. Inclusive meu pai, na realidade, ele era um escravo do serviço. Hoje, igual meus tios, meu tio Zé, era meu tio Abdala. Então eles, em primeiro lugar, era a família, o trabalho e eles, na realidade, o lugar mais longe na época que meu pai foi para a pousada do Rio Quente, Guilherme. Ele, com muita briga, minha mãe, olha, tem que levar os meninos, estão de férias e tudo, é o que ele ia. Por quê? Era a firma que era a máquina, a fazenda, e depois meu pai comprou uma fazenda aqui perto, começou a criar gado de leite e foi indo. Então era a firma, a casa e a fazenda. Na verdade o lazer se tornava convivência familiar, né? Chegar cansado do trabalho, ter aquela refeição e olhar os filhos. Isso. E final de semana, sexta-feira, passava a mão nos filhos tudo, queria saber se tinha namorada, se não tinha, a ordem era ir para a fazenda e ficar lá curtindo, voltava só no domingo à noite. E como é bom essas
ou como são boas essas recordações da infância da gente, como que marcam, né? E as pessoas muitas vezes têm curiosidade, né? Os brasileiros têm um tipo de criação, os povos estrangeiros, e o Brasil é cheio de gente que veio de fora para ajudar a constituir o Brasil, italianos, japoneses, alemães, poloneses, mas a Anápolis teve essa marca da imigração sírio-libanesa. Eduardo, você que é homem do meio, seu pai já foi do meio empresarial aqui, você do meio jurídico, advogado, renomado na cidade, a Anápolis seria a mesma sem a presença da imigração sírio-libanesa? Não, não seria não, Guilherme, porque graças a Deus hoje você pode notar, Guilherme, que os grandes atacados aqui, não desprezando a família brasileira e tudo, você pode ver que grandes atacados hoje, eles são de descendentes árabes, filhos de árabes que chegaram aqui, grandes empresários, que hoje deu continuidade, que igual o pessoal do Armazém Goiás, igual outros atacadistas. Então o pai dele, o seu Marrula, veio, era colega do meu pai de cerealista, junto lá. Então hoje, graças a Deus, é um forte atacadista aqui dentro de Anápolis. Então tem vários. Então eles pegaram o segmento do pai, você entendeu? Inclusive hoje também eu estou no meio jurídico e no sangue está correndo, né, sangue azul, igual fala, de negociação. E eu e meu irmão, nós compramos, na realidade, nós compramos uma distribuidora de bebida, né? Então tá no sangue a negociação. Então, além de eu ser um advogado, eu e meu irmão, nós temos uma indústria também. Então tá certo, o sangue fala mais alto sempre, não tem jeito, sempre fazer um negocinho aqui e outro ali, né? Eduardo, eu queria te agradecer por ter destinado esse tempo pra gente, tempo de gravação. Muitas pessoas sacrificam muitas vezes o trabalho, o horário, deveriam estar fazendo suas atividades para poder colaborar com a gente, mas eu acho que isso é importante, a gente levar a história das pessoas. Falamos um pouquinho hoje do MP Laffer, discorremos sobre família e principalmente a família árabe do Eduardo Bittar. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho que só agradecer você, Guilherme, e eu estou inteira à disposição sua. O que você precisar de todas as famílias árabes, da minha família, de outra, indicação, dica, foto, tudo aí, eu estou inteiro ao seu dispor para te ajudar. E quando você for fazer o livro aí que você está falando da reportagem, o livro árabe e tudo, eu estou inteira à disposição sua. E agradecer a você e o Canal 5, o Canal Anápolis. Tá certo, eu que agradeço.